Oi, pessoal, tudo bem? Dando sequência aos nossos estudos de fluidos e ao conteúdo de tensão superficial, hoje nós vamos abordar o conteúdo de capilaridade e escoamento. Quais são os tipos de escoamento que nós temos e quais são as definições iniciais que nós acabamos utilizando para tornar isso um pouquinho mais simples quando a gente faz uma análise primária de algumas propriedades relacionadas aos fluidos. Então, para começar o nosso assunto de hoje, nós vamos falar de capilaridade, tá? Capilaridade. Capilaridade está relacionada a um tema que provavelmente todos nós já escutamos, que são os capilares. Só que normalmente, quando nós falamos ou escutamos a palavra capilar, nós lembramos isso da questão sanguínea, dos nossos vasos capilares que transportam sangue dentro do nosso organismo. E está relacionado, óbvio, né? A física faz uma relação com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, a capilaridade ela é uma propriedade relacionada que os fluidos apresentam ao subir ou descer em tubos muito finos. E tubos muito finos, então, são considerados os capilares, tá? Ou ainda, quando esse fluido ele se desloca por espaços, curtos espaços, tá? Existente entre materiais porosos como por exemplo, né, tecidos de algodão, gaze, papel, esponja, tá? Pedras porosas também. Então, esse fenômeno de capilaridade pode acontecer relacionado à construção civil, tá? Então, é justamente graças ao fenômeno de capilaridade que as árvores conseguem se alimentar, produzir a seiva, né, ou receber a seiva, e essa seiva ela se locomove, se desloca contra a força gravitacional. Ou seja, a força gravitacional, a força peso, ela puxa os objetos para baixo. Então nós vamos ter uma força ou uma grandeza física, uma propriedade relacionada aos fluidos, que faz com que esses fluidos consigam subir mesmo na presença da ação da força gravitacional, que seria para baixo. Então, aqui alguns exemplos do que eu acabei de falar para vocês, né? Como é que as árvores se alimentam. Então, através da água absorvida do solo, essa água ela sobe até o topo da árvore, levando alimento, né, nutrição suficiente para as plantas, não só árvores. E um experimento bem legal, e fica a dica que é bem fácil de fazer, né? A gente pode fazer com os alunos em sala de aula. É quando a gente pega então dois recipientes, o fluido pode ser água, pode ser álcool, sugiro água para evitar qualquer problema posterior, com corante alimentício, tá? E a gente consegue perceber que essa água ela vai sendo transferida, né, de um objeto para o outro, através do fenômeno de vasos comunicantes, do que a gente já viu de pressão, mas também que eu vou conseguindo fazer esse fenômeno da capilaridade através do papel. Então eu consigo perceber que a água vai subindo para depois descer. Bom, mas como é que esse fenômeno acontece, né? Ele acontece devido às forças de coesão e adesão, já conhecidas relacionadas à tensão superficial dos fluidos. Tensão, opa. Superficial. E essas duas forças, então, nós temos forças de coesão. Então, coesão, quando nós estamos falando de uma ligação intermolecular, molécula a molécula, duas moléculas iguais. E as forças de adesão, quando essas moléculas do fluido, elas acabam aderindo à superfície do material no qual elas estão imersas. Então, eu tenho uma ligação diferente. Ou seja, a coesão é um fenômeno capaz de manter as moléculas do líquido unidas e a adesão consiste na atração das moléculas do líquido com as moléculas do tubo sólido. Quando eu tenho esse fluido dentro de um tubo, as moléculas do líquido conseguem se aderir às paredes internas do tubo por adesão e arrastam as demais moléculas por coesão. E aí a resultante desse fenômeno é o fenômeno de capilaridade. Bom, mas a gente pode analisar, né, substâncias, alguns fluidos e ver o que é esse fenômeno de coesão e de adesão relacionado com qual vai ser maior do que qual, quem é que predomina. Então, no caso da água, as forças de adesão elas são maiores que as de coesão, ou seja, ela adere à superfície do capilar
muito mais do que entre as suas moléculas. Então, se nós olharmos aqui, né, tem esse formato aqui, ó. Tá? Ela encosta, ela dá uma subidinha aqui no capilar. Então, nós sabemos que as forças de adesão são maiores. Então, a gente diz que a água ela vai molhando o vidro, né, e assume esse modelo aqui. Tá? Então, eu posso levar em consideração um ângulo aqui, e esse ângulo ele vai ser maior do que zero. E fazer alguns cálculos posteriores também. Mas nem todos os fluidos têm o mesmo comportamento. Então, por exemplo, se eu pegar o mercúrio, que é o único metal sólido que nós conhecemos, as forças de coesão são maiores do que a adesão. Então, se vocês observarem aqui, ó, é ao contrário da água. Então, a lateral aqui com as paredes encosta menos do que a água, né? Então, esse ângulo aqui vai me fornecer um cosseno menor do que zero. E aí a gente diz que o mercúrio, neste caso, ele não molha o vidro, enquanto a água molharia o vidro. E aí, como eu já comentei anteriormente, né, quando a gente analisa a relação da física com a biologia, por exemplo, a capilaridade ela vai ser responsável pelo deslocamento da seiva, tá, lá do solo, que tem uma diferença de pressão, por isso que ela começa a subir, e ela é transportada até a copa das árvores. Esse fenômeno de capilaridade relacionado com a tensão superficial também pode ser vista quando a gente analisa a água da chuva, não necessariamente no para-brisa de um carro, mas na janela de casa, né, onde a gente percebe que formam as bolhas de água, né, e elas não escorrem se estiver parado numa superfície horizontal, tá? Ou então na absorção de água por um guardanapo, por exemplo, que é aquele que eu comentei do exemplo para vocês antes. Então é bem legal porque a gente consegue relacionar com vários temas do dia a dia e é bem interdisciplinar. Então eu posso trabalhar com a biologia em relação às plantas ou daqui a pouco eu posso relacionar com o corpo humano também. Então é um trabalho que dá para ser trabalhado um conceito trabalhado entre várias frentes. E aí fica a dica de um experimento um tanto quanto mais legal e colorido para vocês trabalharem com a coloração de flores. Então aqui o exemplo é com cravos, mas pode ser com rosa ou com qualquer outra flor. É claro que o interessante seria que ela fosse branca, porque aí a gente consegue perceber essa tonalidade. O aluno pode fazer em casa ou em sala de aula e observando com o passar do tempo o que acontece, que começa a colorir apenas as extremidades e depois toda a flor fica colorida. Dá para colocar uma flor também separar ela em dois líquidos e ela vai ficar metade de cada cor, também interessante de trabalhar. E aí eu posso trabalhar esse fenômeno de capilaridade, então, com a biologia, mas também posso trabalhar com outros assuntos de física, como, por exemplo, a dispersão, né, da luz branca nas 7 cores do arco-íris. Então, também pode ser interessante aí para vocês experimentar. E vamos falar um pouquinho, então, sobre escoamento, para que depois a gente possa dar sequência ao nosso conteúdo, estipulando alguns tipos de escoamento, o qual algumas propriedades físicas elas são válidas e onde não seriam válidas. Inicialmente, nós podemos então caracterizar um escoamento como laminar ou então como turbulento. E aí no escoamento laminar, o que acontece? A velocidade do fluido em qualquer ponto dentro daquele fluido, ela não varia com o tempo. Então eu tenho uma velocidade que ela é constante, eu não produzo uma aceleração. Relacionando ainda com outros conceitos físicos, se a velocidade ela é constante, significa que o somatório das forças, a força resultante é zero, tá? Então ela não varia nem em módulo e nem em orientação, ou seja, a velocidade enquanto vetor, ela se mantém inteiramente igual, então não produz uma aceleração. O escoamento suave da água na parte central de um rio, por exemplo, né, calmo, ele é um exemplo de laminar, mas se eu analisar esse mesmo rio, nas margens, já não é laminar, ele é turbulento. E aí um exemplo, se for, né, estudado em sala de aula, que pode ser feito, claro, de preferência demonstrativo pelo professor, é mostrar, por exemplo, a fumaça, né? Então, o que acontece? A fumaça aqui está saindo, esse aqui, claro, é um exemplo que não é tão legal, mas a gente pode fazer com fósforo ou alguma outra coisa, né? Que à medida que essa fumaça sobe, esse fluxo que ele era laminar, ele se torna turbulento, então tem uma variação de velocidade conforme ele ganha altura.
nós podemos também caracterizar um escoamento por compressível ou incompressível, e aí está relacionado então quando a massa específica ela não varia, ela tem exatamente o mesmo valor, e massa específica, lembram lá, muitas vezes a gente chama de densidade, então a relação de massa e volume daquele fluido ela é sempre constante. Se for um fluido incompressível, e aí eu vou ter um escoamento incompressível. O escoamento ele pode ser classificado também como viscoso e não viscoso, como por exemplo, né, mel, shampoo, detergente e água, que é o mais clássico. Então a gente percebe que essa questão da viscosidade ela está relacionada à resistência que o fluido oferece, né, ao escoamento, ou seja, é como se eu estivesse falando de uma força de atrito que está impedindo o deslocamento. Então, aqui o exemplo que nós temos é mel e água. A gente percebe que se a gente virar um copo de água, a água simplesmente flui, né? É um fluido não viscoso, enquanto o mel vai descendo com calma, né? Porque ele tem uma alta viscosidade. E por fim, mas não menos importante, nós podemos classificar o escoamento em rotacional ou irrotacional. Então, é bem na questão de rotação, lembrando que rotação é quando tem uma substância, um objeto, que gira ao redor do seu centro de massa, né, o ponto central, quando eu tenho uma distribuição de massa uniforme, homogênea, seria o mesmo que o centro geométrico daquele objeto. Então aqui eu tenho uma partícula e essa partícula então ela vai se deslocar, aqui tem uma carinha, né, sempre no mesmo sentido, na mesma direção, então ela não está rotacionando, enquanto aqui na parte de baixo a gente percebe que ela está girando, né, ela começou de cabeça para cima, já está de cabeça para baixo, então eu produzo uma rotação. Bom, pessoal, o que eu tinha para vocês na aula de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro essas diferenças entre os escoamentos, para que nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, a gente consiga fazer esse link. E também relacionado ao tema da capilaridade, o quanto ela é importante e quanto a gente pode relacionar com outras disciplinas e conteúdos a física, que ela não fica sozinha e não depende apenas de um cálculo, e sim muito mais do seu conceito, da sua definição. Certo? Então, até a próxima aula.